Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de julho de 2020, nós vamos iniciar agora o nosso episódio sobre um milagre de mergulho, uma operação que nós realizamos lá no Distrito Federal com o Corpo de Bombeiros. O exercício basicamente constituía em os bombeiros descerem uma cascata enorme lá em Brasília, como exercício, utilizando o rapel. Então eles iriam fazer a descida, fazendo a utilização desse rapel, que é um cabo que vem lá de cima, da parte superior da cascata até a parte de baixo, e eles desceriam nesse cabo. Bom, um oficial resolveu fazer uma dificuldade maior para o exercício. Qual seja, ele resolveu vir de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Ele começou a descer e no início foi tudo bem. De repente o cabo enroscou na perna dele. Ele então ficou preso, não podia nem subir e nem descer porque ele estava de cabeça para baixo. Ficou se debatendo na cascata o tempo todo, até que chegou um momento em que a equipe de salvamento foi lá e conseguiu resgatá-lo da cascata. Foi levado à superfície, lá na parte de cima da cascata, e aí então ele foi socorrido pelos médicos. Foi embarcado numa ambulância, foi feita a ressuscitação dele, que ele estava desacordado, estava completamente arroxeado, e foi levado ao hospital. No hospital, ele ficou deitado e permaneceu durante 4 dias em coma. E nessa situação, durante o período que ele estava em coma, quando ele retomava o juízo perfeito dele, ele então se debatia muito na cama. Então os médicos resolveram amarrá-lo para evitar uma situação pior ainda. Então ele passou 4 dias amarrado. Depois desses 4 dias, ele praticamente veio conversar com todos nós e aí então disse o seguinte: durante o exercício, eu percebi que tinha alguma dificuldade para mim. Essa dificuldade era devido a eu estar de cabeça para baixo, que foi a minha opção. E com a entrada de água, praticamente me afoguei. Então, por incrível que pareça, eu morri. Eu vi um filme de toda a minha infância, passando desde que eu nasci até a chegada no Corpo de Bombeiros, até a chegada naquele ponto de mergulho, e de repente apagou. Ficou tudo escuro. E aí então eu observei que eu estava realmente morto. Acredito eu que aquele era a sensação de ter morrido. Bom, esse oficial depois se recuperou desse acidente que teve com ele, né, praticamente provocado por ele, e em seguida continuou a vida normalmente. Hoje em dia esse oficial é um oficial que se aposentou, está aposentado da polícia e atualmente está como fazendeiro em Goiânia, ou melhor, em Goiás, no estado de Goiás. Ele tem uma fazenda lá em Goiás. Qual foi o ensinamento que nós tiramos desse exercício? Simplesmente o seguinte: o homem ele é feito para atender às suas necessidades básicas. Então, quando ele cria uma situação em que fica muito adversa, essa situação pode se tornar irreversível. Foi o caso desse oficial. Ele praticamente morreu, foi ressuscitado e depois então ele deu graças a Deus de estar realmente numa situação de vida, junto com seus parentes, junto com seus amigos. Ele me relatou isso lá em Brasília e eu fiquei muito emocionado e registrei isso aqui para vocês. Muito bem, o próximo vídeo que nós vamos fazer vai ser sobre atitudes alegres, isto é, episódios alegres, porque eu já tenho recebido inúmeras solicitações para mudar para uma característica diferente dessa. Então nós vamos relatar dentro de um submarino, do submarino Grande Goiás, um episódio que nós fomos muito felizes ao bolar, ao imaginar esse episódio e criar essa sensação da imersão
com alegria para todos os participantes. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Um bom dia, um bom domingo.